Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a pesquisa que foi feita pelo Instituto Ipsos e que revelou que 61% das pessoas acreditam que o Brasil está na direção errada. Mas é lógico que está. No momento que o pessoal elegeu o pinguço corrupto, evidentemente que o Brasil está na direção errada, todo mundo sabe disso. Vamos entender o que tem nessa pesquisa aqui, porque principalmente a principal preocupação deles é que os impostos estão crescendo, né? Tivemos agora recentemente o pacote bomba do Haddad, que era para ser um pacote de corte de gastos, é um pacote de aumento de impostos, e cada vez mais é o governo tirando coisas das pessoas, tirando dinheiro das pessoas, sem dar nada em resposta, sem dar nenhuma contrapartida, sem gerar nenhum benefício para as pessoas, né? Então, tá aqui a visão dessa pesquisa, vamos entender aqui. Essa notícia foi sugerida por Carol Surta, Seu Desligo Barba, Taxad Não Me Processa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, preocupação com impostos cresce e é isso que revelou essa pesquisa do Instituto Ipsos, né? Aqui, ó, 6 em cada 10 brasileiros avaliam que o país está caminhando na direção errada. Eu diria que a direção errada estava sacramentada na decisão dos brasileiros de botar um pinguço corrupto na presidência da República, né? Não tinha como vir nada de positivo disso. Todo mundo sabia que ia ser merda, né? O que eu sempre falo pro pessoal, o pessoal tá preocupado com a economia, que a economia tá indo muito ruim e coisa e tal. É o que eu falo pro pessoal, gente, olha só, a economia seria ruim de qualquer jeito, ninguém tinha expectativa de uma boa economia sobre o Lula, não, né? O que eu espero só, eu tenho fé, ainda tenho medo, tá? Ainda tenho receio que isso não se concretize, mas o que eu espero é que pelo menos a gente consiga manter a democracia, porque a democracia está altamente ameaçada aqui. O Lula está desesperado, ele está vendo que ele não se reelege em 2026. O que ele vai fazer para tentar manter o poder depois de 2026? Eu não sei, mas certamente não vai ser coisa boa, tá? E mais do que isso, do outro lado, né, vocês sabem que o governo atual não é o governo do Lula, o governo do Lula é o regime Lula-Moraes, né? É o Lula junto com o Alexandre de Moraes. E os caras estão malucos também para censurar a rede social, para calar a oposição, para prender todo mundo que for contra o Lula. Ou seja, a gente está realmente numa situação bastante crítica aqui. Então aqui, ó, a pesquisa feita pelo Ipsos, a taxa de 61% pensam assim, supera em 3 pontos os percentuais de outubro e torna a mais elevada registrada desde o início do terceiro mandato do Lula. Ou seja, já era uma taxa maior do que 50% quem achava que o Brasil estava na direção errada. É lógico que o Brasil está na direção errada. Porra, botou um pinguço corrupto na cadeira da presidência, é lógico que estava errado. Mas parece que o pacote bomba do Haddad fez seu estrago, né? Essa última rodada foi feita agora no dia 30. Portanto, no momento da divulgação do pacote do Haddad, aí, que realmente é uma tragédia completa. Era para ser um pacote de corte de gastos. O que é corte de gastos? É o governo diminuir de tamanho, o governo gastar menos, né? O governo interferir menos na economia, porque ele vai estar arrecadando menos e gastando menos. É isso que todo mundo esperava, que o governo conseguisse economizar dinheiro. Não vai, o governo não vai aceitar esse tipo de coisa. Eu já expliquei isso porque que não vai aceitar. Não vai aceitar por uma série de motivos. Primeiro, porque o Lula está fraco, o Lula precisa comprar apoio para se manter no poder. Se o Lula parar de gastar dinheiro, ele não consegue se manter no poder, todo mundo sabe disso. Segundo, o Lula é um comunista safado, ele quer mesmo, ele acha mesmo que controlar a economia com uma estrutura hierárquica, tipo a União Soviética, é uma coisa que funciona, já está mais do que provado que não funciona, mas na cabeça do idiota do Lula, né, é uma coisa que funciona e não sei o que lá, é uma coisa positiva. Enfim, é isso que ele espera da coisa, né? Aqui, ó, a taxa de 61% que pensa assim supera em 3 pontos o índice de outubro. Então, outubro era 58%, agora 61% que acham que estamos em lugar errado, né? A pesquisa indica que o descontentamento está diretamente ligado à percepção que os brasileiros têm sobre a economia do país. Só 35% afirma que o cenário atual é bom. Olha, é para você ver, cara, o povo sabe como é que está a economia do Brasil, né? Não adianta o Portman ficar inventando número lá, botando um monte de número bonitinho lá no IBGE, que não adianta. O brasileiro sabe que a economia do Brasil está uma bosta, né? Aqui, ó, os temas que tiram o sono da população brasileira, a pobreza e desigualdade social, é a segunda mais citada, atrás apenas de crimes e violência, né?
E aí você vê como é que esse é um problema para o Lula, porque o Lula até diz que vai resolver o problema da pobreza e da desigualdade social, não é que vai resolver de fato, ele não tem instrumentos para isso, o governo é incapaz de resolver o problema da distribuição de renda, mas ele não fala de crimes e violência, e crimes e violência é o que mais é o que mais gera dor de cabeça na população, né? Essa preocupação com a falta de dinheiro das famílias avançou 7 pontos percentuais em um mês, ultrapassando numericamente a taxa dos que dizem que a saúde pública é um dos principais problemas do país, né? 37%. Ou seja, a preocupação principal é com a questão da segurança e da economia. Também cresceu a preocupação com impostos, tema que em outubro era citado por 20% dos participantes e que agora é considerado crítico por 26%. De fato, o Lula só tem aumentado impostos o tempo todo. Taxade só aumenta mais taxa, só inventa mais taxa, só cobra mais imposto, né? O pacote de corte de gastos, que era para cortar gastos, que era para diminuir o tamanho do Estado. Olha só o que está fazendo, está aumentando o tamanho do Estado, está tornando o Estado maior, aumentando impostos sobre um monte de coisa, né? Os impostos são uma preocupação comum em meses próximos à virada do ano, pela proximidade com a época das taxas, que pesam consideravelmente no orçamento da população, como IPTU e IPVA. Mas não é só isso, né? É também as políticas do Haddad, evidentemente, né? Olha como é que o Milei está indo no sentido correto aqui. No país vizinho, há sinais que a política econômica do Javier Milei tem conseguido criar um fator de se sentir bem, né? A partir do controle da alta dos preços e do dólar. Em 12 meses, despencou em 29 pontos percentuais a taxa dos que se dizem preocupar com a inflação. Hoje em 39% contra 24% do Brasil. Então isso aí é as pessoas preocupadas com a inflação. Repara como é que o Milei está conseguindo de fato mudar a situação lá na Argentina, né? Essa pesquisa foi feita por um painel e não sei o que lá, tem aqui as datas todas aqui, né? Enfim, mais uma vez o Brasil indo para trás, né? Como resume muito bem aqui essa opinião do Estadão aqui, é o Brasil à mercê do PT. Mas o que o pessoal esperava? O PT sempre foi isso, todo mundo sabia que seria isso, não tinha outra alternativa. A gente custou para tirar a porcaria do PT. Quando tiramos a merda do PT, me vem o pessoal da isentosfera, ai não, Bolsonaro fala muito estranho, Bolsonaro fala umas coisas que eu não concordo, então temos que voltar com o PT. A puta que pariu, esse pessoal merece a surra que eles estão tomando. Infelizmente, todos nós brasileiros estamos tomando essa mesma surra, né? Esse pessoal da isentosfera merece essa surra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.